E aí, pessoal, vamos falar de algumas verdades aí que ninguém quis te dizer sobre empreender, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui sobre a minha experiência, tá, gente? Então, tô falando de verdades aí, mas são verdades dentro da minha ótica aqui, né? Se você teve uma experiência diferente aí, depois você pode comentar também, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala em startup, todo mundo acha que abrir uma startup é uma coisa gloriosa, né? E aí tem alguns filmes de Hollywood, não sei se você já assistiu aquela rede social, né? Que a galera tá ali tomando todas, trabalhando, codando ali e tal, e enquanto todo mundo faz festa e tudo mais. E a realidade é diferente disso, né? Até os próprios, né? O próprio Dustin Moskovitz lá, que foi um dos cofundadores, né? O Mark Zuckerberg já disseram que não tem nada daquilo, né? O Facebook demorou muitos anos aí, né? Foi uma grande empresa, mas também não foi um grande crescimento muito rápido de uma mega empresa, né, na verdade, mas não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite e fazendo festa, né? Foi muito trabalho, muito quebra-pau lá, vamos dizer, né? Então eu vou falar um pouquinho assim de algumas coisas que eu percebo, tá, gente? Tem gente que fala assim: o bom que você é empreendedor é que você é chefe, né? Você que manda, né? Não é bem assim não, tá? Então assim, você vai empreender, você vai ter que vender, você vai ter que atender cliente, você vai resolver problema o dia todo, a noite toda, na verdade, são 24 horas, assim, não tem... agora deu o meu horário, não vou atender mais o telefone, não existe isso, né? Então você tem que atender, você tem que resolver os problemas da sua equipe, os problemas do seu cliente, o problema do produto, o problema da empresa, o problema do servidor, o problema do que for que acontecer, você vai ter que resolver, né? Se a sua empresa é home office, tem que resolver algumas coisas de sistema. Se você não é home office, ainda tem que resolver o banheiro entupido da empresa também. A gente já tive escritório, até isso a gente tinha que resolver também, né? Então, o que vem com isso, né? Estresse, né? Muito estresse, muita pressão, né? Ninguém fala muito isso, mas vem muito disso, né? Eu estou fazendo agora 8 anos que eu estou empreendendo na One-to-One, né? Eu tive outras frentes aí de negócio que eu já abri, que eu já tentei e tudo mais. E aí nesses 8 anos, assim, o que é essa pressão, né, que te dá ali, né? Você tem o medo de falhar o tempo inteiro. Todas as decisões que você tá tomando, né, principalmente se você não tem um sócio, você tá tomando sozinho, né? Então você é responsável por tudo dentro da empresa, né? E quando você falha, não é só você que se prejudica, né? Você tem toda uma equipe, né? Você tem várias famílias aí que estão dependendo de você. Esse vídeo tá parecendo pessimista, tá? Mas no final depois eu explico alguns motivos pra você. Parece que é os motivos pra não empreender, né? Mas no final eu falo o motivo pra gente empreender. Se você conseguir passar por esse vídeo, ouvir tudo que eu tô falando, né? E não sentir medo, é porque você tá pronto pra empreender, né? Então, tem essa questão, você pensa sempre, né? Tem várias pessoas da equipe, família, parceiros ali que contam com você, né? Você é literalmente responsável por tudo, né? Não tem horário de trabalho, igual eu falei, é 24 horas, né? E sempre tem alguma coisa pendente, você sempre acorda com alguma coisa na cabeça faltando para você fazer, né? Tem um mito, né, daquele CEO que acorda 4 da manhã, vai tomar banho de gelo, vai exercitar, corre lá e tal, e depois chega na empresa, dorme 2 horas, aquela coisa toda, e volta no dia seguinte, acorda de novo. A realidade é um pouco diferente disso, né? Acho que assim, talvez hoje, né, que a One-to-One alcançou um sucesso, né, com a plataforma As.ai, eu poderia até fazer isso, né? De pular na água, banheira de gelo, de exercitar, etc, né? Hoje eu tenho uma vida muito mais saudável do que eu tinha quando eu estava precisando alavancar a empresa, totalmente. A verdade é que você acorda e você já tá pensando no trabalho do dia seguinte, você dorme. Eu tenho uns sonhos recorrentes que parece que eu tô fazendo reunião comigo mesmo, né? Essa coisa de maluco. Então eu acordo já pensando no que eu tinha que... Eu acordava, né, na verdade, já pensando o que eu tinha que fazer, que eu já sonhei a noite inteira, já sentava no computador e o tempo todo eu tô ali, né? E aí você come mal, come rápido, engole a comida, come coisa ruim, engorda... colesterol vai pro saco, sua saúde toda vai embora, né? Eu nunca, graças a Deus, mexi com isso, mas tem pessoas que a gente ouve falar aí no meio de empreendedores que começam a mexer com drogas, né? Então começa a tomar droga para dormir, droga para acordar,
Depois droga para se divertir, né? Daqui a pouco não consegue fazer mais nada sem droga. Graças a Deus nunca mexi com isso, né? A única droga aqui em excesso é o café, às vezes que a gente exagera. E aí tudo bem. Então esse mito, gente, da rotina do CEO, de acordar, não cai nessa não fica se sentindo mal porque você não acordou 4 horas da manhã, tá? Eu já acordei de 2 horas da manhã porque eu perdi o sono para trabalhar, até 9, 10 horas da manhã porque eu desmaiei 6 horas da manhã de tanto trabalhar. Então não tem esse negócio muito de horário, não. Eu gosto de acordar cedo, eu sempre acordei. A verdade é que você vai dormir muito pouco, né, para poder alavancar uma empresa. Mas sai dessa, tá? Tipo, vou correr 40 quilômetros e por aí vai, né? Tô olhando minhas notas aqui para lembrar as coisas que eu anotei aqui para falar, né? Então, assim, vamos falar positivamente, né? Por que você deve empreender, então, se é essa loucura, né? Eu, inclusive, assim, no início da empresa, meu estômago revirava de pensar que eu acabei de pagar a folha de pagamento, me dava 15 minutos de tranquilidade e já pensava que tinha que pagar no mês seguinte, né? Porque eu tive uma experiência diferente de algumas startups que tiveram investimento. A minha empresa foi 100% bootstrap. O que é bootstrap, né? Eu montei a empresa, eu fiz um PowerPoint, vendi o produto, fui desenvolver. E eu falo que quem investiu na nossa empresa foi os clientes, né? Então a gente passou por provas de fogo. Se o produto não fosse bom, não tinha dinheiro aí de ninguém apostando. Além do meu próprio dinheiro no início, né? Que era para me manter, alguma coisa assim, mas não era muito dinheiro. Então a empresa, ela foi financiada pelos sucessos em produtos e os clientes que ela teve, né? Então esse é o primeiro ponto, né, que é importante entender, né? Tem pessoas que receberam milhões, deu tudo certo, bombou e tal, então já não sei, são outras experiências aí, né? Se você não consegue fazer outra coisa, a não ser essa ideia que você está querendo empreender, aí você tem que fazer. Você está tão apaixonado com a ideia de ser empreendedor, de ter o seu negócio, desse negócio vai impactar o mundo, né? Então você tem que fazer. Eu não estou nem falando de plano de negócio, viabilidade, se o seu negócio é bom, se o seu negócio é ruim, né? Tem coisas que a gente arrepende de não fazer, então a gente tem que fazer, né? Eu resolvi... Eu não tinha mais o que fazer, eu não conseguiria mais trabalhar CLT, né? Vamos dizer, o PJ por aí, né? Eu tinha que abrir minha empresa, eu tinha que fazer, né, a plataforma Azuaí, eu queria evoluir nessa parte de pesquisa e não aceitava outra coisa além disso, né? Eu estava muito insatisfeito no mercado, um tempo antes, mandei meu currículo por aí, achei algumas oportunidades, não era muita oportunidade que eu queria, falei, eu vou empreender, né? E aí, é engraçado, assim, no momento que eu estava mais no fundo do poço lá, que... Depois em outro vídeo eu conto melhor, né? Mas eu cheguei quase a quebrar, né? Perdi todo o dinheiro, fui também uma rasteira aí de alguém, né? E nesse momento veio uma proposta de emprego dos sonhos, né? E aí eu falei que eu não queria. Eu falei, não tem como fazer, eu vou fazer isso aqui, né? Era o emprego dos sonhos de anos atrás, não daquele momento ali, né? Naquele momento eu já estava em outra vibe. Então parece que Deus coloca alguma coisa no nosso caminho assim para testar, né? Para nos colocar mais, para ver se a gente está afim daquilo mesmo, né? E aí veio essa proposta, né? E eu falei que não quis nem participar da entrevista. Foi um headhunter, né, que já me conhecia, já tinha até me colocado no mercado em outros lugares e tal. E aí depois ele voltou, insistiu. Acho que a terceira vez ele falou assim, Renato, você não precisa nem fazer entrevista, o emprego é seu se você quiser. Eu falei, não, mas eu não quero. Aí eu falei, você não quer nem ouvir o salário? Não quero. Aí ele foi lá e falou mesmo assim. E não arrependo de forma alguma, né? A empresa deu certo também, claro, né? Se não tivesse dado certo, talvez eu estaria preocupado, não sei. Mas na hora eu tinha uma certeza muito grande que eu não queria aquilo. Que eu queria tocar a empresa, que é isso que eu queria construir e por aí vai, né? Mas alguns pontos, né, assim, tomar cuidado, né, assim, não tô falando de viabilidade de negócio, plano de negócio, isso aí depois você pode estudar, tô falando mais de experiência do dia a dia, de rotina, né, e mais decisões emocionais aqui, né, mas toma cuidado, né, porque ser apaixonado não é suficiente, né, não só você pode ser apaixonado pela ideia, outras pessoas também precisam no mundo querer ter o seu produto e serem apaixonados por eles também, isso é importante, né. E tem que ser uma ideia que resolve um problema real, não um problema só seu, né?
Então, assim, alguns pontos, né, que o trabalho de CEO deve ser feito, que um CEO de startup, né, CEO parece coisa de empresa grande, né, fala CEO, um fundador de uma empresa, tem que fazer, né, você tem que criar a visão da empresa, você é o cara que tem que gerar receita, você tem que evangelizar o produto para o cliente e para a equipe, né, para as pessoas entenderem o que é que você está mudando, principalmente se você está inventando uma coisa nova. Você tem que contratar e montar seu time, tá? Não existe RH, e mesmo se existisse, não funciona RH para empresa iniciante, né? A gente tem que contratar e muitas vezes são indicações de pessoas que já estão com a gente. Você tem que garantir que tudo esteja funcionando o tempo inteiro, então você tem que dar suporte para a equipe o tempo todo, né? E você tem que ter muito foco, né? E foco para mim acho que é dizer não, né? Você tem que dizer sim para as coisas certas, né? Se você dizer sim para tudo, você perde muito tempo e acaba se ferrando, né? E outra coisa que eu falo assim, você tem que trabalhar muito, mas você tem que trabalhar certo. Eu vi às vezes no trabalho, às vezes quando eu tava, né, quando eu era CLT, pessoas diziam assim, nossa, eu respondi 900 e-mails hoje, né? A pessoa trabalhou muito? Trabalhou, mas trabalhou certo, né? Acho que não, né? Então, principalmente hoje, numa visão de empreendedor, você tem que criar uma IA que responde 90% dos seus e-mails ali, né? Hoje existe, né? Você pode parametrizar IAs que você coloca para responder seus e-mails, coloca tudo na nota, no draft ali, no rascunho, né? E depois você só aprova e envia. E quando você modifica ali, a IA aprende com você, né? Então, se você dedica 2, 3, 4 horas para fazer uma IA dessa, né? É muito melhor do que você ficar anos afinco fazendo isso. Então, o que realmente muda o jogo, né? Então, você tem que pensar em trabalhar certo, tá, gente? Não trabalhar muito. Quem quiser aprender até um pouco mais sobre IA, né? Vai lá no Prompt Society. Eu vou colocar o link aqui, que é do amigo meu, do Alexandre Klepa, né? O pessoal tá aprendendo lá mesmo, não sabendo código, como mexer na IA aí também, tá? E quem quiser, né? Quem quiser desenvolvendo uma ideia nova, uma empresa nova, também pode procurar a gente aqui, o Azuai, né? A What One com o Azuai, para a gente amadurecer essa ideia, né? Avaliar se essa ideia que você está apaixonado tem outras pessoas também que precisam dela, se você está resolvendo um problema real, né? Isso a gente pode te apoiar também. Mas hoje eu queria falar mais sobre isso, tá? Beleza, gente? Vou encerrar aqui, que a gente já tá vídeo longo, né? Espero que você esteja assistido até aqui. Se assistiu até aqui, dá um curtir aí, lembra de comentar, traz temas, né? Me fala não, Renato, você tá errado, né? Minha experiência foi diferente, pode falar aí, tá? A gente tranquilo, eu tô falando mesmo da minha experiência aqui, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.